Israel estava passando por problemas no seu relacionamento com Deus, né? Eles estavam envolvidos em idolatria, tinham se afastado de Deus. Então Deus, para punir a nação, vai deixar Israel durante um período de 3 anos e meio sem água. Elias anuncia isso, né, à nação de Israel, mais diretamente ao rei, né, a Acabe. Aí Deus fala para Elias: olha, agora foge, você vai se esconder em um riacho. A seca vai se agravando com o passar do tempo, o lugar onde Elias está escondido também seca, e Deus vai intervir, Deus vai agir, né? Então acompanha comigo aí a leitura, 1 Reis 17, vamos ler a partir do versículo 7, a gente lê até o 16, a palavra de Deus vai nos dizer, né? Algum tempo depois, o riacho secou-se por falta de chuva, é o riacho onde Elias estava escondido. Então, versículo 8, a palavra do Senhor veio a Elias: vá imediatamente para a cidade de Sarepta de Sidom e fique lá. Ordenei a uma viúva daquele lugar que lhe forneça comida. E ele foi. Quando chegou à porta da cidade, encontrou uma viúva que estava colhendo gravetos. Ele a chamou e perguntou: pode me trazer um pouco de água numa jarra para eu beber? Enquanto ela ia buscar água, ele gritou: por favor, traga-me também um pedaço de pão. Mas ela respondeu: juro pelo nome do Senhor, o teu Deus, que não tenho nenhum pedaço de pão, só um punhado de farinha num jarro, um pouco de azeite numa botija. Estou colhendo os 2 gravetos para levar para casa e preparar uma refeição para mim e para o meu filho, para que comamos e depois morramos. Elias, porém, lhe disse: não tenha medo, vá para casa e faça o que disse, mas primeiro faça um pequeno bolo como o que você tem e traga para mim. Depois faça algo para você e para o seu filho, pois assim diz o Senhor, o Deus de Israel: a farinha na vasilha não se acabará, e o azeite na botija não se secará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Ela foi e fez conforme Elias lhe dissera. E aconteceu que a comida durou muito tempo para Elias e para a mulher e sua família, pois a farinha na vasilha não se acabou, e o azeite na botija não se secou, conforme a palavra do Senhor proferida por Elias. Um trecho repleto de dificuldades, de problemas, e um trecho que mostra bem, né, que ensina bem como a presença de Deus na vida do homem, nessas circunstâncias de dificuldade, de problema, como isso faz toda a diferença. No Novo Testamento, talvez em trechos, né, que a gente conhece um pouco mais, costuma ler um pouco mais, Jesus, por 2 vezes, vai multiplicar pães e peixes para suprir a necessidade de uma multidão. Aqui nesse trecho, né, Deus vai multiplicar a farinha e o azeite para suprir a necessidade, não é, de Elias e de uma viúva e da sua família. Uma lição interessante que esse texto nos ensina e que eu gostaria de comentar com vocês, para a gente pensar um pouco nessa manhã. A presença de Deus, ela faz toda a diferença na nossa vida, nas horas que nós estamos enfrentando dificuldades, mas em algumas circunstâncias, para ser abençoado por Deus, para receber a provisão divina, vai ser preciso obedecer e ser paciente e esperar o tempo de Deus. Infelizmente, né, muitas vezes para nós que eu digo sociedade, né, isso é difícil, porque nós hoje no século 21, né,
Nós somos uma sociedade muito imediatista. Nós queremos tudo agora, já, precisa ser hoje, precisa estar pronto, senão não está tão legal assim, né? Tem que esperar, então não está tão bom, né? Você tem que enfrentar um congestionamento para chegar em casa. Puxa, né? Eu já tinha que estar lá. Nós somos imediatistas, né? Uma sociedade ansiosa. Eu tenho que esperar o elevador para subir, eu tenho que enfrentar a fila para chegar a minha vez, eu tenho que esperar isso aqui ficar pronto, tenho que esperar aquilo que eu comprei chegar, eu tenho que esperar a resposta da oração, eu preciso esperar a provisão divina, eu preciso aguardar o tempo de Deus. Não dá, né? As coisas hoje para nós precisam ser instantâneas, né? Igual quando você vai fazer o leite para uma criança e você põe um pouquinho de leite na água, né? Aí você chacoalha, tem que misturar na hora, né? Tem que ser instantâneo, porque não dá para ficar ali, né? Você põe um chocolate, né? E se o chocolate não dissolve, é algo ruim, né? As coisas precisam ser instantâneas, precisam ser rápidas. Nós somos assim, né? A gente entra com um computador na internet, a conexão tem que ser banda larga. Eu pego o celular, né, e tem que ser 4G, né? E 4G já não está bom, está na hora de inventar algo mais rápido, né? Porque eu não posso ficar esperando o vídeo carregar. Não dá para aguardar a mensagem que eu mandei ser enviada. A pessoa leu, resposta, ela já visualizou, eu vi lá, faz 30 segundos, ela não me respondeu ainda. O que é isso? Nós somos assim, não é? Nós somos imediatistas. E é interessante porque Deus está dizendo aqui para Elias: olha, Elias, eu vou cuidar de você. Eu não esqueci de você. Eu mandei você se esconder em Querite, o riacho secou. Eu tenho bênçãos para você. Eu tenho planos para a sua vida. Mas a bênção não vai ser aqui em Querite e nem vai ser agora. Deus vai dizer para Elias: a bênção para a sua vida está lá em Sarepta, em Sidom, mais ou menos a 150 quilômetros de onde ele estava. Uma caminhadinha básica, né? É lá a bênção. Território pagão. A adoração lá é a adoração a Baal. Veio de lá a idolatria que contaminou Israel. É para lá que você vai. É lá que está a bênção. Você vai ter que obedecer e você vai ter que aguardar. E é incrível, né? Porque na versão NVI, as 3 primeiras palavras do versículo 10 são: e ele foi. Esse é Elias, né? Um homem que não reclama, um homem que não questiona, um homem que obedece e que sabe aguardar o tempo de Deus, não é? Sem reclamações. Quanto tempo nós estamos dispostos a aguardar a provisão divina? Imagina que surgiu um problema na sua vida agora, não é? Que você está fazendo uma oração e entregando a sua necessidade a Deus. Imagina que talvez, não é? Talvez você não precisa nem imaginar, talvez seja fato, né? Você vem enfrentando problemas, dificuldades na sua vida e vem orando, e vem esperando, e vem clamando. Quanto tempo nós podemos aguardar a provisão divina? Um dia? Uma semana? Um mês? Um ano?
talvez mais importante, quanto tempo nós podemos aguardar a provisão divina, vivendo a dificuldade e permanecendo fiéis? Quanto tempo nós podemos aguardar na dificuldade, permanecendo fiéis ao Senhor, vivendo o Evangelho, tendo um relacionamento com Jesus diário, lendo a Bíblia, orando, celebrando a aliança com Deus todo domingo? Não é um domingo por mês, não é 2, não, todo domingo. Quanto tempo nós podemos permanecer fiéis na dificuldade, aguardando a provisão? Um dia nós aguentamos uma semana, um mês, um ano, né? Elias passou mais ou menos um ano no riacho, em Querite, né? E agora ele vai passar em mais ou menos 2 anos e meio ali, com aquela viúva, né? Importante se pensar. Deus é fiel, irmão. A presença dele na nossa vida, na hora da dificuldade, faz toda a diferença. Mas algumas vezes, para que nós possamos receber a bênção, a provisão divina, nós vamos precisar permanecer fiéis e aguardar o tempo de Deus e ter paciência para isso. Deus fala para Elias: ó, lá em Sarepta, lá em Sidom. Ele vai, né? E depois de uma viagem de 150 quilômetros, ele chega lá, né? E Deus é tão bom, porque ele chega na porta da cidade, já se depara com a viúva que Deus tinha falado. Ela estava ali procurando os gravetos. A situação estava difícil lá também. A seca já havia atingido regiões vizinhas a Israel. Elias pede um pouco de água, ela vai buscar. Ele fala: me traga um pouco de alimento. E ela fala: olha, eu não tenho. Eu não tenho. Lá em casa eu tenho um pouquinho de farinha, um restinho de azeite. Eu vou fazer uma última refeição e depois não tenho mais nada para mim e para o meu filho. E Elias vai dizer: olha, então tá, você vai fazer isso, né? Mas você vai trazer para mim a refeição. Porque o Deus de Israel, o Deus a que eu sirvo, está garantindo que não vai acabar a farinha, que não vai acabar o azeite. E é incrível, né? Porque o versículo 15 vai dizer: ela foi e fez conforme Elias lhe dissera. Difícil, né? A presença de Deus, uma segunda ideia. A presença de Deus na nossa vida faz toda a diferença na hora da dificuldade, na hora do problema, na hora da tribulação, porque a fé em Deus é capaz de mudar toda e qualquer circunstância. A fé em Deus é capaz de mudar toda e qualquer situação. A situação dessa mulher era terrível, né? E não era pessimismo, não era exagero. Ela estava procurando algo para acender lá a lenha, né? Não tinha mais nada. Elias dá uma instrução para ela desafiadora: ó, você vai fazer o último bolo, mas você vai trazer para mim. Você vai tirar da boca do seu filho e vai trazer aqui, porque Deus está garantindo, né? Será que ela tem fé para isso? Tem, né? A gente leu aqui. Ela tem fé. E em consequência disso, o alimento que ia durar para mais uma refeição, durou para mais de 2 anos de sustento. A presença de Deus na nossa vida faz toda a diferença, porque a fé em Deus é capaz de mudar toda e qualquer circunstância. Sabe, a história dessa viúva, ela me lembra um pouco, né, o relacionamento de Jesus com uma mulher que era mais ou menos dessa região também, aquela região ali de Sidom, né? A mulher Ciro-fenícia. Talvez você lembre dessa história, né? Está em Marcos 7.
Jesus quer ter um particular com os discípulos. Ele quer privacidade. A Bíblia vai dizer que ele estava procurando se esconder. E ele vai então para o território estrangeiro, lá para essa região de Sidom, né? Com os discípulos. E ele chega lá, uma mulher, uma gentia, está com um problema grave. A sua filhinha está possuída por um demônio. E é incrível porque Jesus está querendo se esconder, quer privacidade, e essa mulher acha Jesus, não é? Ela encontra Jesus, e ela chega até Jesus e fala: olha, Jesus, cura minha filha. E Jesus talvez propõe um desafio, não é? Uma resposta, uma ideia semelhante a essa de Elias aqui, não é? Desafiadora. Jesus fala: olha, eu não posso tirar o pão dos filhos e lançar aos cachorrinhos. Poxa, e agora? A mulher poderia ter pensado: poxa, eu vi que esse cara era um cara legal, né? Um cara que ajudava as pessoas, eu chego aqui, ele me trata assim. Mas essa mulher vai dar um passo de fé, não é? E ela vai dizer: olha, é verdade, Jesus, mas os cachorrinhos também podem se alimentar das migalhas que caem da mesa dos filhos. E Jesus se impressiona, né? Ele vai dizer: olha, que fé, né? Pode ir, que a sua filha está curada, né? E ela tinha fé mesmo, né? Ela foi, né? Talvez se fosse eu, falava para Jesus: não, pode ir, está querendo me enrolar, vamos lá em casa, que é isso? Não, Jesus deu a ordem: olha, vai, está curada. E ela falou: amém, estou indo, obrigado. Fé, o passo de fé que fez a diferença, né? Deus é capaz, irmão, de mudar qualquer situação, qualquer circunstância na nossa vida. E talvez a diferença, né? A distância que nos separa, né, da dificuldade e da bênção, é justamente essa, é um passo de fé que precisa existir na nossa vida, né? Deus é capaz de mudar uma situação de desemprego, um problema de saúde, um problema no trabalho, algum tipo de perseguição, qualquer dificuldade que nós estejamos enfrentando, né? Nós estamos dispostos a dar esse passo de fé? Sabe, algumas vezes nós precisamos, né? E eu digo isso falando por mim, tá? Talvez se aplique a você. Mas algumas vezes nós precisamos romper a barreira daquilo que é racional, daquilo que é lógico, daquilo que nos traz segurança. Nós queremos ter tudo sob controle, né? Tudo debaixo do nosso poder, daquilo que nós podemos dominar, e algumas vezes nós precisamos nos arriscar, né? Nós precisamos correr riscos, nós precisamos entregar a nossa vida nas mãos de Deus e ter fé de que Ele vai fazer, de que as coisas vão acontecer pelo poder dEle, para a honra, para a glória dEle. Qual o passo de fé que você acha que você precisa dar na sua vida hoje, irmão? A presença de Deus na nossa vida, nas horas de dificuldade, no problema, ela faz toda a diferença, porque a fé em Jesus é capaz de mudar toda e qualquer circunstância, né? Em Sarepta as coisas estavam difíceis. Elias foi para lá, uma viúva sem esperança, um território estrangeiro, pagão, idólatra, Elias sendo caçado, né? E a presença de Deus na vida de Elias, na vida dessa viúva, mudaram os rumos, não é? Da história, do futuro lógico, do futuro racional, não é? É interessante porque aqui em Reis, não é? Vai dizer que a viúva alimentou Elias, né?
E se você ler Lucas 4, Jesus vai dizer que Elias foi enviado lá para cuidar da viúva, né? Esse é o Deus que nós servimos, tá? A presença dele na nossa vida pode mudar qualquer perspectiva, né? Vamos crer nisso. O nome de Jesus seja louvado. Amém?